Glória a Deus, a paz do Senhor novamente. Já louvamos ao Senhor e o adoramos. Vamos agora para o momento da palavra do Senhor, para o momento de sermos edificados pela grandeza do nosso Deus. Livro de Salmos, capítulo 40, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que me comparareis? Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, eu exalto e glorifico o Teu nome. Estamos diante da Tua palavra, Senhor. Estamos diante daquilo, ó Pai querido, que é a verdade para as nossas vidas. Estamos diante, ó Pai querido, da expressão exata daquilo que é o Senhor. A Tua palavra é a verdade, diz Pai querido, o livro de João: santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Pai, que possamos ser guiados por ela agora, neste momento, orientados por ela, Pai querido, que Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, venha falar comigo agora, neste momento, para que a Tua palavra seja revelada à Tua igreja, seja revelada à Tua casa, para que ela possa nos fazer ser edificados, Pai querido, que possamos dar bons frutos, frutos da palavra do Senhor sobre este mundo. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, irmãos, aqui diz: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com quem me comparareis? Existe uma canção, né? A maioria das vezes quando estou ministrando, eu falo de algumas canções. Existe uma canção que cantamos na igreja, né? Em que eu encaixei a parte de uma outra música do mesmo compositor, né? Porque eu acho fantástico quando ele diz assim: quem é como o nosso Deus? Né? Nós cantamos ali Nome sobre todo nome, que é a canção que eu mais gosto de ministrar quando estou ministrando os louvores, né? Porque retrata ali a verdade sobre Jesus. Realmente Ele tem o nome sobre todo nome. Realmente Ele é o Deus maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Realmente Ele é o Senhor, né, que abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória, veio à terra, padeceu como homem, nos mostrou a palavra da verdade, nos ensinou, nos orientou, nos guiou, nos apresentou o caminho de volta para Deus, que a humanidade não tinha mais esse caminho de retorno. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Realmente, Jesus fez toda aquela obra que está na canção. E eu juntei a outra parte da canção desse compositor que ele diz: quem é como o nosso Deus? E depois ele diz, né? Poderoso, poderoso, poderoso. Porque quem é como o nosso Deus, né? O que nós podemos comparar com o nome de Deus? O que nós podemos comparar, né, com os grandes feitos que Deus fez e faz sobre as nossas vidas, os grandes atos de milagres que já ouvimos falar, dos grandes testemunhos que já ouvimos falar, de pessoas que nós conhecemos, de histórias que são mais próximas de nós do que do tempo, do período da Bíblia em que ela foi escrita, né? E grandes foram os milagres de Deus por causa da busca diante dele. Deus é o Senhor das nossas vidas e Ele sempre desejou se manifestar e se manifesta através dos tempos. Nós conseguimos ver isso, né, através da própria palavra de Deus. Nós conseguimos ver que a presença de Deus manifesta sobre a vida do homem, sobre a vida daqueles que o buscaram, sobre a vida daqueles que o desejaram e sobre a vida daqueles que não o buscaram, mas simplesmente foram contra a palavra de Deus. Nós vemos ali, aqui na palavra de Deus, né, as ações de Deus para aqueles que foram fiéis a Ele e para aqueles que não foram fiéis. E o nosso Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, que Ele sempre retribui para o homem com fidelidade. Né, tem uma passagem que é muito interessante, que o apóstolo Paulo diz, né, que Deus é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E mesmo que eu e você não sejamos fiéis, Ele permanece fiel. Né? Isso é interessante. Quem é como o nosso Deus?
né? Porque o homem ele pode agir com infidelidade, o homem ele pode agir com mentira, o homem ele pode tentar manipular uma situação para que as coisas aconteçam, mas Deus ele permanece fiel à sua palavra, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, da maneira que ele decreta, da maneira que ele fala, é a maneira que vai acontecer. E no passar dos anos, dos séculos, aqui na palavra de Deus, nós conseguimos ver que Deus age sobre o seu povo de forma tão maravilhosa, como um Deus libertador, como um Deus que ama, como um Deus que abraça, como um Deus que envolve, como um Deus que está perto. E nós não conseguimos encontrar isso em nenhum outro Deus. Nós não conseguimos encontrar isso em nenhum outro ser, em nenhum outro guia, em nenhum outro orientador como o nosso Deus. Porque o nosso Deus é o único Deus que está presente enquanto oramos. Enquanto nós o buscamos, o nosso Deus é o único Deus presente. O nosso Deus é o único que está presente em todos os lugares. O nosso Deus é o único que está vivo. Após a sua morte, ele ressuscitou. Ele vive eternamente. O nosso Deus é o único que tem poder para fazer os céus e a terra. A palavra do Senhor diz que nele existimos, nele nos movemos e somos feitos à sua geração. Nós somos gerados por Deus. Nosso Deus, ele não foi criado, ele sempre existiu. Não houve quem formou, ele formou todas as coisas. E se nós olharmos para a palavra de Deus, e se nós olharmos para os grandes testemunhos que nós já ouvimos nesse tempo, neste século, nós vamos ter certeza de que ninguém é como o nosso Deus. A primeira coisa que Deus fez, e nós temos relatado, foi que com as suas próprias palavras, Ele criou todas as coisas. Com sua palavra, Ele criou todas as coisas. E Deus diz, façamos. E disse, haja e houve, né? Diz a palavra do Senhor. E Deus disse, haja e houve. Existiu aquilo que Ele ordenou. Quem pode fazer isso? Você consegue fazer isso? Você já viu algum outro Deus fazer isso? Já ouviu na história algum outro Deus que com sua palavra moldara a estrutura de uma geração inteira? O nosso Deus fez isso. Ele, com sua palavra, ele criou o universo. Com sua palavra, ele determinou que viesse o grande dilúvio. E o dilúvio veio sobre a terra. E apenas a família de Noé foi salva. Apenas aquele que foi achado como justo e bom foi salvo. Apenas aquele que era conhecido pelo Senhor como um homem justo e bom e reto, que não se desviou daquilo que Deus tinha ensinado, foi encontrado pelo Senhor. Se nós queremos conhecer o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, se nós queremos conhecer esse Deus da Bíblia que faz todas as coisas, nós precisamos ser como Noé. Nós precisamos ser como Jó. Nós precisamos ser como os homens que buscaram a Deus. Se Deus nos encontrou no momento em que nós vivíamos em grande pecado, porque nós éramos pecadores sem Cristo Jesus. Deus nos encontrou como homens vivos, neste mundo, mas a partir do momento que Ele nos encontrou e nos mostrou o caminho, e o sangue do Cordeiro foi derramado sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus Cristo, nós passamos a ser homens e mulheres justos e bons diante da face dele, praticantes da sua palavra e seguidores da sua palavra. Noé seguiu a palavra de Deus. Enquanto uma geração estava corrompida, a geração do período de Noé estava corrompida, e não é muito diferente do que a geração que nós vivemos hoje está corrompida, Noé se manteve firme.
se manteve firme no que? Naquilo que ele aprendeu dos seus antepassados. Porque se você pegar o livro de Gênesis no capítulo 5, ali você vai ver ali a genealogia, né? As pessoas que surgiram antes de Noé. E você vai ver ali que a descendência de Adão, a partir de Enos, quando Enos nasceu, o homem voltou a buscar a Deus. Você vai ver ali no livro de Gênesis, no capítulo 5, que a partir daquele momento o homem voltou a buscar a Deus. E o que aconteceu neste momento? Né? Enos é filho de Sete. O que aconteceu neste momento? De geração em geração começou a se anunciar a palavra de Deus, que no princípio criou Deus céus e terra, que no princípio o Senhor criou o homem, que no princípio ali Adão e Eva pecaram, mas eles foram expulsos do jardim, veio Abel e veio Caim. Depois nasceu Sete, e Sete anunciou: olha, o Deus que criou os meus pais. E ele ensinou ao seu filho Enos. E Enos começou a buscar ao Senhor. Sete começou a buscar ao Senhor naquele período em que teve seu filho. E depois ali o seu filho Enos passou isso de geração em geração até chegar em Noé. E Noé pegou aquela palavra para si no meio de uma geração corrompida. E Deus fala com Noé, porque Noé era um homem que buscava o Senhor. E Deus fala que iria destruir aquela geração. E iria começar uma nova geração através de Noé. E Deus faz isso. E essa obra em que Deus faz retrata o que Cristo fez por nós. Né? Porque a arca a qual a família é salva e é colocada ali no meio daquele dilúvio, aquela arca representa Jesus. Aquela arca representa Jesus, porque Jesus é o único Deus que salva. Você está salvo dentro da arca, que é Jesus Cristo. No meio de uma geração corrompida, se você for para dentro da arca, que é Jesus Cristo, você será salvo. Se você não olhar para este mundo e não seguir os princípios deste mundo, mas seguir aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, se desviando do mal, ouvindo a sua voz, fazendo a sua vontade, seguindo aquilo que Deus deixou para você viver nessa terra, você estará salvo dentro da arca, que é Jesus Cristo. E quem é Deus como o nosso Deus, que no meio, enquanto Noé construiu a arca por cerca de mais de 100 anos, ali construindo a arca, 100 anos construindo a arca, as pessoas viam e riam de Noé, porque Noé estava construindo um barco no lugar que não havia água para ele pôr o barco. Mas naquele momento, era o período em que Noé tinha para pregar que o Senhor estava vindo, que o Senhor iria trazer juízo sobre a terra, que o Senhor iria trazer juízo sobre a terra. Foi um momento de grande evangelismo para dizer: arrependa-se, porque o Senhor, o reino dos céus é chegado a vós. Arrependa-se, porque o Senhor vai trazer dilúvio sobre a terra, por causa dos pecados. E hoje nós vivemos um mesmo período de escassez de relacionamento com Deus. Hoje nós vivemos um mesmo período onde as pessoas estão se contaminando cada vez mais com seus próprios pecados, que estão se sujando ainda mais em seus próprios delitos, achando que Deus não está mais vivo, achando que Deus não se importa, ou até mesmo fazendo as coisas achando que Deus é tão bonzinho, que a vida de pecado vai ser esquecida por causa que Deus é amor. Não, meus irmãos. Desde o princípio, Deus ele é amor, mas também é um fogo consumidor. Deus é justo. Deus ele não vai colocar na balança aquele que o serviu da mesma forma daquele que não o serviu. A palavra do Senhor é tão clara nisso que ele diz no livro de Malaquias. No livro de Malaquias ele diz assim, que diante dele tem memorial. Diante dele tem um memorial, e ele vai lembrar daqueles que o servem, e daqueles que não o servem ele vai rejeitar. Ele fala simplesmente assim, que ele vai mostrar para o povo que há diferença daquele que o serve e daquele que não o serve. Ele fala, olha, ele vai começar um grande juízo, e vai começar pela casa de Deus, e vai mostrar a diferença.
Então, não pense que o seu Deus ele vai aceitar qualquer coisa além de um homem justo e bom e fiel, temente a sua palavra. Deus não vai aceitar outra coisa das nossas vidas se não for um coração que realmente está voltado para Ele. Então, este é o momento de nos achegarmos a Deus. Resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Este é o momento de nos aproximarmos de um Deus que é tão perto e tão próximo. Ele diz assim, ó, invoca-me, invoca-me, busca-me e achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Invoca-me e eu ouvirei. Que é algo mais próximo do que isso. De alguém que você pode chamar para se relacionar com o nosso Deus. Olha só o que Deus diz a Moisés, quando Moisés estava ali no deserto, cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. O povo de Israel estava ali cerca de quase 500 anos como escravo. Mas ele diz assim, eu ouvi o clamor do meu povo. Sabe o que Deus está falando hoje? Eu quero ouvir o seu clamor. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz chamando o meu nome. Eu quero ver o meu povo vindo em minha direção, porque eu estou aqui presente. É isso que Deus está falando, e nenhum outro Deus fala isso, nenhum outro Deus está vivo como o seu Deus. Ele está disposto a ouvir o seu clamor agora. Ele está disposto a ouvir você dizer, Senhor Jesus, eu sou teu, tu és meu, tu és dono da minha vida, faz em mim o teu querer, age sobre mim, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. As pessoas querem, só que isso tem que ser verdade, porque as pessoas querem viver aquilo que Deus tem para ela, mas não querem mudar as suas vidas em relação à obra de Deus. O problema nunca está em Deus, mas as pessoas agem de uma forma e falam assim, Deus não me responde, eu não consigo sentir a presença de Deus, Deus não é tão real na minha vida. Mas o problema não está em Deus, está na pessoa. Olha para as pessoas que buscaram a Deus, o que eles fizeram. Eles se dispuseram de tudo que tinha para servir a Deus. Eu não estou falando para você vender a sua casa, dar o seu carro, eu não estou falando disso. Eu estou falando para você se dispor das suas vontades, porque a palavra do Senhor diz que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Disponha das suas vontades. Fala assim, Senhor, aqui estão as minhas vontades. E elas não podem sobressair sobre a vontade de estar junto a ti. Deus, ele não pode ser comparado com nada e com ninguém. Ele não pode ser adorado mais do que qualquer outro ser. Aliás, ele deve ser o único alvo da sua adoração. Não pode existir nada que esteja perto, próximo ou semelhante no mesmo nível de adoração. Porque o nosso Deus, ele é o grande Criador dos céus e da terra. O nosso Deus, ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. O nosso Deus, ele é um Deus presente. Quando ninguém está com você, ele está ali, pronto para ouvir a tua voz. O nosso Deus é o Deus que nos tira do monte de lixo, aonde nós estávamos cobertos pelo nosso pecado, e nos faz assentar em meio a príncipes, diz a palavra do Senhor. Então ele tem que ser o alvo da sua adoração. Quando Deus está falando aqui para Isaías, né? Olha, a quem pois farei semelhante a Deus, ou a quem comparareis, né? Porque o povo de Israel já estava ali enquanto Isaías pregava no meio daquela geração, né? Isaías estava ali profetizando, olha, vocês vão para o exílio. Olha, por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados, vocês vão para o exílio. Vocês vão viver no exílio. Por causa dos seus pecados, eu enviarei os seus inimigos. Eu enviarei os seus inimigos para tirar da terra que eu coloquei vocês.
Por causa dos seus pecados, as consequências dos seus pecados virão sobre vocês. Porque aquela geração estava comparando Deus com os outros deuses. Porque aquela geração estava comparando o Senhor, Criador dos céus e da terra, com os deuses das outras nações. Olha como as outras nações são abençoadas. Olha, Isaías, você está falando de Deus, mas as outras nações é que são abençoadas. Enquanto o Deus de toda a terra, se você for olhar alguns capítulos atrás, no capítulo 38, o Deus de toda a terra estava ali agindo sobre a vida do rei Ezequias, curando ele de uma doença mortal. Ali, porque ele era um homem que disse, olha o que eu tenho feito diante de ti. Eu tenho sido fiel a ti. E daí Deus cura a doença de Isaías, de Ezequias, e dá mais 15 anos de vida para ele. Uma nação que viu um grande milagre como esse, uma pessoa que estava prestes a morrer e teve mais 15 anos de vida. Que Deus pode fazer isso? Que Deus pode fazer uma obra como essa? Não existe. Um Deus que libertou o povo de Israel das mãos do povo do Egito, né? do faraó e de seus deuses, né? Que eram tão poderosos, com deuses tão poderosos como o povo do Egito acreditava que tinha. E a nação de Israel passou com os pés a seco no meio do Mar Vermelho, mas a nação do Egito foi sucumbida pelas águas. Quem é como o nosso Deus? Como o próprio rei Senaqueribe, né, que foi ali contra a nação de Judá, estava ali em volta do muro, estava sobre o muro e estava falando, olha só, o que seria feito dos outros deuses, das outras nações, seria feito com o Deus de Israel. E daí Deus responde para Ezequias simplesmente assim: não foi contra ti que ele blasfemou. Não foi contra ti que o rei levantou a voz arrogante. E Deus ainda diz assim, ó, despreza a sombra do inimigo. Despreza a sombra do inimigo enquanto ele foge. Porque eu porei um anzol em seu nariz e um freio em sua boca e farei voltar pelo mesmo caminho que veio. Que Deus faz isso? Que Deus faz uma nação inteira recuar diante dele e voltar pelo mesmo caminho que veio para destruir uma nação, dizendo quem é como o nosso Deus. O que é feito dos deuses das outras nações vai ser feito com o Deus de Israel. Que Deus é semelhante ao nosso Deus. Que Deus é semelhante ao nosso Deus, que estava ali com Eliseu e seu servo. Enquanto uma nação, um exército inteiro cercava Eliseu e seu servo ali naquela cabaninha. E o servo do profeta falava assim, nós vamos morrer. E Eliseu diz assim, mais são os que estão conosco. E pede para que os olhos do seu servo sejam abertos. E ele vê o grande exército do Senhor, o exército espiritual do Senhor que estava ali, acampado para derrotar os inimigos de Eliseu. Que Deus é como o nosso Deus, que estava ali com Josafá no meio daquele vale, aonde ele estava a ponto de ser destruído, a nação de Judá estava a ponto de ser destruída, e os 3 reinos inimigos se destruíram e mataram um ao outro. Quem é como o nosso Deus, que quando Eutico caiu da janela, o apóstolo Paulo orou sobre ele, porque ele já estava morto sem vida, e ele voltou à vida. Quem é como o nosso Deus, que quando passou pelo meio de uma multidão e uma mulher tocou na orla das suas vestes, e ele falou, alguém me tocou porque saiu virtude. Quem é como o nosso Deus? Com quem você pode comparar o Senhor Jesus, que deu vista ao cego, que curou a vida daquele homem que tinha a mão mirrada? Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus que disse para aquela filha de Jairo, Talita, como levanta, levanta-se. Quem é como o nosso Deus que tocou no esquife, né, no caixão daquele jovem, daquela mulher viúva que chorava, ele se compadeceu e tocou no esquife e aquele homem voltou à vida. Quem é como o nosso Deus que quando jogaram a vida de um morto sobre o túmulo ali, acho que de Elias ou
sobre o túmulo de Eliseu, não de Elias, que Elias foi levado para o céu junto com Deus, mas sobre o túmulo de Eliseu, e quando colocou aquele corpo ali, a pessoa levantou e voltou à vida, por causa da presença de Deus sobre aquele túmulo, por causa de um grande homem de Deus que agiu. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus, que até hoje tem feito milagres maravilhosos, pessoas que receberam sentenças de morte e são aí vivas, ou que viveram ainda muitos anos, mesmo com a sentença de morte decretada de meses. Quem é como o nosso Deus, que tirou tumores, assim como curou o tumor ali do rei Ezequias, e curou tumores nessa geração de pessoas que estavam com câncer. Com quem você vai comparar o seu Deus? Com quem você vai dividir a glória do seu Deus, né? Como as pessoas têm feito nos dias de hoje, atribuindo os atos de Deus a imagens. Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele diz que diante dele não deveria ser criado nenhuma imagem ou nenhuma escultura. Ele diz, e uma coisa que eu acho interessante sobre Deus, que ele diz assim, que única pessoa que pode intermediar, ser intercessor, estar entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele diz isso no livro de Timóteo. Deixa eu achar aqui. Diz a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Existe apenas um mediador, existe apenas uma pessoa que consegue levar as suas orações para Deus. O único caminho para você chegar a Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o que eu posso dizer para você, não existe João, não existe Maria, não existe São Sebastião, não existe nenhum santo, nenhuma imagem, nenhum outro Deus que vai poder fazer você se aproximar do Senhor. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, Filho de Deus. A única pessoa que vai poder gerar poder sobre a sua vida é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi Ele quem morreu na cruz. Foi Ele que derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser comprados por um sangue precioso que transformou as nossas vidas e remiu as nossas vidas do pecado. Deus é o Criador dos céus e da terra. Não há com quem você possa compará-lo. Ele foi quem criou os céus e a terra. Foi Ele quem redimiu as nossas vidas dos nossos pecados através do seu Filho Jesus. Existem tantos milagres por aí que foram feitos por Deus e as pessoas estão atribuindo a outros deuses. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Saiba disso. Deus não divide, não reparte a sua glória com ninguém. A glória sempre será dada a Deus. E aqueles que receberam glória neste século, ou nos séculos passados, ou que receberão nos séculos vindouros, um dia chegarão à presença de Deus. E toda a glória que foi atribuída a eles, eles terão que devolver diante dele. Aquele que é o rei do futebol vai ter que falar, toda a glória é tua. Aquele que é o rei do rock vai ter que falar, toda a glória é tua. O sol, a lua, as estrelas, tudo aquilo que foi contemplado ou adorado vai ter que falar, toda a glória é tua, Senhor. Porque toda a glória pertence ao nosso Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12. Quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde,
e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que comparareis? O artífice grava a imagem e o ourives cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe a madeira que não se corrompe. O artífice o sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos notificou isso, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. E não se plantam, e nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, só para eles, e secam-se, e o tufão como a pragana o levará. A quem, pois, me farei semelhantes, para que ele seja semelhante, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem todo chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o nosso Deus. Com quem você consegue comparar todos esses atributos que ele diz a seu próprio respeito? Através de Isaías, com quem você pode comparar um Deus que não se cansa e não se fatiga? Um Deus que é vivo e presente, está querendo apenas agora, sabe fazer o quê? Ouvir a sua voz clamando o nome dele. O problema não está em Deus responder, o problema está no povo que não clama, buscando a sua resposta. O problema está num povo que não busca em espírito e em verdade. O problema está num povo que não se rende aos seus pés, dizendo, Senhor, realmente tudo que tenho é seu. A minha vida, os meus desejos, eles não estão à frente da tua vontade. A minha família não está à frente da tua palavra. O que está faltando hoje é uma geração que vai falar, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero fazer a tua vontade acima da minha. Irmãos, todas as vezes que nós cumprirmos aquilo que Deus tem preparado para nós, porque é a vontade dele, tudo aquilo que nós desejamos, os desejos do nosso coração será concedido. A palavra do Senhor diz assim, que ele cumprirá o desejo do nosso coração. Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4. Diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Em outra versão você vai ver, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Tenha prazer na obra do Senhor e na vontade de Deus. Toda vez que nós fazemos o desejo de Deus e aquilo que Ele planejou para nós, Ele irá cumprir, Ele irá agir sobre nossas vidas e cumprirá o desejo dos nossos corações. Livro de Salmos, capítulo 18,
versículo Versículo 30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como as das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artérios não vacilaram. Este é o nosso Deus, que tem a palavra comprovada. Este é o nosso Deus, que é quem é a rocha. Quem é Deus senão o Senhor, e quem é o rochedo senão o nosso Deus? Então não temas nem te espantes. Siga diante dele. Não mude a sua rota. Se o seu caminho é Jesus, não mude a sua rota. Não mude o seu trajeto. Porque se você buscar o Senhor Jesus, Deus fará grandes obras através da sua vida. Deus tem um mundo para libertar e para salvar. Mas hoje Ele quer transformar a sua vida e mostrar que Ele é Deus e Senhor sobre a sua vida. Hoje Ele deseja que você entenda a quem você vai comparar o seu Deus. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Isaías chamava o santo, a rocha. Ele diz uma palavra que eu acho magnífica. Ele diz: não existe outra rocha além de ti que eu conheça. Ou seja, a vida dele estava firmada em quem? Em Deus. Jesus Cristo diz o quê? Que aquele que ouve a palavra do Senhor é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouça a palavra do Senhor hoje. Ouça a palavra do Senhor hoje. O Deus que te conhece. O Deus que te conhece. Ele deseja agora que neste momento você ouça a voz dele e coloque a sua vida sobre ele. Não existe outro fundamento além do nosso Deus. Não existe outra rocha, não existe outro Senhor como o nosso Deus. A quem vós comparareis? Irá comparar o seu Deus. A quem vós comparareis o Senhor? Com quem? Não existe nada nem ninguém. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou. Mas o seu sangue derramado é que nos purifica de todo pecado. Não existe outro homem, outra pessoa, outra criatura que possa te guiar a Deus. Mas existe um mediador entre Deus e os homens, e este homem é Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra. E neste momento nós vamos orar a Ele. Vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor de toda a terra e exaltá-lo e buscá-lo com força e poder para que Ele venha. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, não existe nenhum outro Deus como Tu. Não existe outro Senhor como Tu. Jesus, as Suas obras são maravilhosas para nós. E nós nos rendemos diante da Tua vontade agora, para fazer a Tua vontade, para anunciar a Tua obra, para sermos aquilo ao qual o Senhor nos criou, para sermos aqueles que vão anunciar a Tua grandeza. Diz a palavra do Senhor que os céus proclamam a Sua glória e o firmamento revela o Teu poder. E nós queremos ser, ó Pai querido, como os céus que proclamam a Tua glória e como o firmamento que revela o Teu poder, porque a Tua igreja é viva, porque a Tua igreja se move. Então nós queremos nos levantar agora no poder que há no nome de Jesus Cristo, para levantar as nossas mãos sobre os enfermos e curá-los, para colocar as nossas mãos sobre aqueles que estão possessos e libertá-los, para falar novas línguas no nome do Senhor, para, ó Pai querido, se caso bebemos algo mortífero, não nos cause
dano algum, porque o Senhor está conosco, e mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Pai querido, nós queremos nos levantar como a tua igreja forte, como aqueles que vão anunciar a tua palavra, como Isaías anunciou a tua palavra, sem temor, sem ter vergonha de anunciar o reino do Senhor, sem pensar, olha o que eles vão pensar de mim. Não, nós vamos anunciar a tua palavra, porque ela é viva, ela é verdadeiramente comprovada, e a tua palavra é a única direção que nós temos para encontrar Jesus, e Jesus é a única pessoa que nos aponta para o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então nós queremos, Pai querido, nos levantar agora pedindo, Senhor, usa nossas vidas, usa as nossas vidas da maneira que lhe agrada, da maneira que lhe apraz, nos fortalece, nos fortifica, e que nós possamos dar a Ti o nosso melhor, a nossa honra verdadeira, com o coração, buscando o Senhor em espírito e em verdade. Pai querido, que a Tua palavra soe aos ouvidos dos Seus filhos, Pai querido, de forma alta e bem clara, para que aqueles que se entregaram a Ti possa cumpri-la. Tu és o Senhor das nossas vidas e nós te exaltamos. Adestra as nossas mãos para o combate. Fortalece, ó Pai querido. Cinge, ó Pai querido, os nossos pés, ó Pai querido. Fortalece os nossos calcanhares para que não venhamos tropeçar. Possamos pisar firmes. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o Senhor? Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que não se cansa e nem se fatiga. E nós buscamos um Deus vivo, que age e agirá sobre o seu povo. Então te damos honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém.